alunos que estão no 5º semestre de odontologia. Aí, estão na metade do curso, são 10 semestres. E essa é uma disciplina que se chama orientação profissional. Ele é uma das poucas matérias que não fala de dente. Então, é uma matéria que mostra para os alunos os desafios que eles devem enfrentar quando eles vão sair da faculdade. É por isso que nós fizemos essa estratégia de convidarmos profissionais que já estão na área. Tudo bem? Tranquilo. Na Ah, verdade, eu que agradeço o convite. Sempre que ok, precisar, é um vamos prazer. aguardar. Vamos aguardar. Quem foi que Certo. convidou você? Foi a Isabelle. Ah, Isabelle? Tá, então tá. Vamos esperar que o pessoal está entrando, ok? Isabela, desculpa. Eu errei Isabela, o ar. ok. Não, tranquilo, professor. Fica à vontade. Eu vou ficar por aqui. A hora que for para começar, o senhor me dá um alô, a gente inicia. Tá, aí eu vou pedir para a Isabela fazer a sua apresentação e aí Tranquilo. você já toma, você fica com a palavra. Tudo bem? Perfeito. Perfeito, sem problema. A hora que Ok, quiser, só dá um alô que eu estou ouvindo vocês. tá ótimo, beleza, obrigado. Nada. Oi, Isabela, tudo bem com você? Tá acionando, né? E aí, João Vitor, tá tudo bem? Tá tudo bem de saúde, João Vitor? E a voz saiu truncada, viu? Não entendi o que você falou. Agora dá para ouvir normal? Tá, agora tá normal. Boa tarde, professor, tudo bom? Boa tarde, doutor Daniel. Rodrigo. Tá tudo beleza aí? Tudo ótimo. Tá Aqui na bom. escola. E aí, como é que vocês estão nas outras disciplinas? Tá tudo ok? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Tô dando para administrar bem. Tá ótimo. Certo. E aí, Vitória, tá tudo bem com você? Oi, professor, eu tô bem, eu arranquei meus sisos, tô indo. Mas o que aconteceu? Alguém da sua família pegou o Covid? E sim, mas é porque eu arranquei meus sisos, aí eu tô um pouco dolorida ainda. Ah, Tô, entendi. tô descansando. Tá, entendi. Tá, ok. Tá E o bom. senhor tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tá todo mundo bem aqui, graças a Deus. Que Eu bom. acho que junho agora encerramos o 2º semestre, julho entramos de férias e a A minha... professora falou que era para todas as atividades estarem entregues até o dia 8, né, de junho. Então, acho que a gente vai entrar de férias no período que era pra gente entrar mesmo, né? Na verdade, assim, a segunda quinzena de junho é o NAS, que é Nota de Avaliação Substitutiva, mas pelo Uhum. menos na nossa disciplina só tem nota alta, né? A maioria tirou 8, 9, 10, então eu acho que nós não vamos ter problema na nossa Ainda disciplina. bem. Eu acho que não vai ter muito nice assim, não. Eu acho que as pessoas se saíram bem nas atividades. Entendi. Tá ótimo. Eu espero, né? O pessoal está entrando, né? Professor, boa tarde. Oi, Maévoli, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta em relação aos relatórios. O da semana passada já está pronto e eu queria saber como é, se a gente precisa postar todos só de uma vez ou se a gente vai postar cada um uma semana. Como vocês desejarem. Se quiserem fazer um por semana, pode. Se quiserem mandar 2 relatórios agora, dia 31, tá ok? Sim, Tem que tá colocar, bom, obrigada. tem que colocar o nome de todos os integrantes, tá? Basta Sim, do basta grupo. um relatório só. Tá, a gente vai mandar, só que cada um integrante do grupo vai mandar o mesmo relatório. Não precisa. Só para
Não Não? precisa. Tá bom, então. Só uma pessoa só. Tá bom. Oi. Mas se a gente não postar, não fica como pendência lá na nossa Não, plataforma? não, porque eu que vou fazer o controle. Entendeu? O Eu- nosso cada um postou o seu. Só um É relatório, mesmo. mas Não, porque não há necessidade. Eu vou fazer. No nosso também, cada um mandou o seu, porque a gente ficou com medo de, é. sei lá, ficar sem atividade. Tá bom, não tem problema. Mas agora os outros a gente manda só uma pessoa, sem problema. Tá, não, mas se vocês quiserem mandar também não tem problema. Eu que vou Ah, tá fazer o ok. controle, Ah, tá bom. tá ok? Tá ok. Ok. E, Isabela, eu acho que a gente já está com um bom número e vamos privilegiar aqueles que são pontuais, ok? Então, apresente o nosso convidado, o Dr. João Daniel Moura. Boa tarde, professor. Boa tarde, doutor João. Bom, meu convidado é o doutor João Daniel Moura. Ele é especialista em endodontia, ele é mestre também em endodontia e ele está fazendo doutorado, certo? Em endodontia pela UFPA, né? Isso. Ele é o meu dentista. Secreto. Aí, como tinha que trazer um convidado, aí eu acho que ele tem muito a acrescentar na nossa vida acadêmica, com a experiência dele, o que ele tem, o que ele passou, assim, acho que vai ser bom pra gente. Ok, doutor João, fique à vontade, a palavra é sua. Certo, professor. Só para tirar uma dúvida aqui, a forma que a gente vai conduzir, eu vou falar um resumão da minha vida e a partir daí a gente deixa aberto para perguntas, é mais ou menos assim? Exatamente, pode fazer um resumo daquilo Tá? que você acha que é mais relevante na sua vida, aí depois os alunos vão fazer perguntas que surgirem. Tranquilo, perfeito então. A hora que quiser, pode me interromper, eu estou de olho aqui no chat também, se tiver alguma coisa para falar, fique à vontade. Certo? Bom, gente, primeiramente agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês, professor Gilberto e a Isabela, que me convidou. Começando lá atrás, na época de colégio ainda, eu nunca soube ao certo se era odontologia, eu sabia que era área de saúde. Então, ficava ali naquela dúvida, o que eu ia fazer. E como eu tenho uma tia que é dentista, acabei sendo levada aí para odonto. Quando entrei no odonto, acho que é uma coisa que acontece com quase todo mundo, me encantei pela cirurgia, botei na minha cabeça que queria ser bucomaxilo e comecei a estudar muito essa parte desde lá do primeiro semestre. A faculdade que eu cursei foi o CESUPA. E como eu estava falando, desde sempre era a área que eu gostava, a ansiedade de chegar se eu não me engano era no sexto semestre, na época que a gente começava a poder fazer cirurgia, já algumas cirurgias mais simples. E aí comecei a fazer, fui me encantando mais e mais, comecei a estagiei no pronto-socorro da 14, estagiei no Filoiola, estagiei no SESC, onde tive várias experiências também, que foram muito positivas. E no 10º semestre, fui orientado pelo professor Jorge Nogueira, da pediatria, porque por estar no pronto-socorro da 14, a gente fez um TCC sobre odontologia hospitalar, que era uma área que eu gostava também. E foi um excelente orientador, me botou para fazer pesquisa como TCC, que foi uma coisa que foi um divisor de águas assim na minha vida, porque dentro da faculdade eu já tive um contato com pesquisa, então foi muito interessante para mim. E formei, aquela situação de e agora o que eu faço? Estou formado, como queria ser buco, esperei a prova abrir, a da residência do Bairro Barreto, e prestei a prova. Não passei, fiquei em 4º lugar, eram três vagas, e é aí que eu fiquei perdido mesmo, porque era meu plano A, mas era meu único plano. Então, fiquei, e agora? O que eu vou fazer? Na época, eu fazia parte de um grupo classificado do Odonto Pará, onde eu vi que estavam precisando de um dentista, me inscrevi na vaga, acabou dando certo, entrei.
E quando entrei na entrevista, eu conversei lá com o dono e falei, que eu gosto de fazer a cirurgia, eu tenho mais experiência nisso. E comecei a fazer cirurgia no consultório. E aí, curiosamente, comecei a detestar a cirurgia. Já chegava no consultório de mau humor, falando, putz, mais extração, mais cisma, não sei o que, eu não quero mais fazer. E fui conversar com o dono, falei, cansei, eu quero fazer outra coisa, me bota aí na clínica geral, que é melhor para mim. E aí ele falou, João, o endo aqui da clínica saiu. A gente está precisando de um endo. Se tu for fazer especialização e fizer em endo, tu tem emprego. Eu falei, preciso de emprego, então vou fazer endo. Não tem nada contra, vou fazer endo. E aí foi assim que eu fui parar na endo. Essa é a minha história, então nunca foi uma matéria que eu era apaixonado, mas era uma matéria também que não tinha nada demais contra. E aí comecei a cursar endo na São Leopoldo Mandique de Campinas, onde eu fiz minha especialização e meu mestrado, e acabei me apaixonando pela matéria. Comecei a fazendo no consultório, comecei a cursar especialização e mestrado, conheci professores sensacionais, mais uma vez, tive muita sorte de ser orientado dessa vez por uma professora, Rina Pellegrini, que é uma excelente professora, uma excelente pessoa, me ajudou muito. E quando eu terminei o mestrado, eu já estava há um bom tempo, com uma certa experiência na endo, já estava acho que há 2 anos fazendo consultório, e comecei a trabalhar em Salinas, no CEL de lá, fazendo só endodontia pelo SUS. Então eu trabalhava segunda e terça-feira em Salinas, pegava um ônibus no domingo à noite, ia para Salinas, atendia segunda o dia todo, terça o dia todo, terça-noite voltava para Belém, quarta, quinta e sexta atendia em consultório em Belém. Então virou meio que uma loucura a minha vida nessa época. E em um certo momento, eu acho que uns 6, 7 meses trabalhando dessa forma, uma das vezes no ônibus eu comecei a pensar, eu fiz mestrado, eu fiz tudo isso e eu não estou usando para nada da parte acadêmica. Eu só estou dentro de consultório e um dos meus objetivos com o mestrado era poder vivenciar a pesquisa. E comecei a pensar as formas que eu poderia correr atrás disso. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi conversar com professores que foram meus professores de endodontia do CESUPA. E foi então que fui atrás da professora Patrícia Rodrigues, que eu sabia que era coordenadora da especialização, que tinha acabado de abrir uma escola, que chama Trilha do Conhecimento, onde ela estava divulgando que estava tendo cursos, na verdade ela estava atrás de pacientes, e nessa divulgação dela da triagem, eu mandei uma mensagem e falei, professora, eu não quero ser paciente, eu quero uma oportunidade de poder estar presente, não preciso me contratar como professor, mas eu quero que alguma porta abra para eu poder mostrar serviço. E dessa forma ela disse, João, aqui na trilha não tem espaço, mas no CESUP eu preciso de um professor para ficar me auxiliando, então eu tenho como lhe colocar. E assim eu comecei a ser professor auxiliar lá na especialização do CESUPA, na parte de endodontia. Passado, eu acho que uns 3 meses depois disso, ela pensou em um projeto lá na trilha, que era da parte de atualização em endodontia, para graduandos e cirurgião-dentistas que estivessem precisando de experiência ainda. E para isso ela me convidou, juntamente com a professora Larissa Dias, para a gente coordenar isso e tocar a turma. E graças a Deus foi um sucesso. A gente teve a nossa primeira turma, foi muito bem, e a gente já está na 3ª turma, inclusive a gente tem alguns estagiários lá que são da Fibra, a gente tem alguns estagiários que são do CESUPA, alguns que são da Examais, a gente gosta muito dessa rotatividade de estagiários, a gente gosta inclusive de deixar no máximo, as nossas turmas são de 6 meses, então a gente gosta de deixar no máximo um estagiário a cada 2 turmas, que é para poder dar oportunidade para mais pessoas conhecerem, que também é uma forma da gente fazer com que os alunos gostem de endo. E aí também abriram outras turmas no CESUPA, acabei me fixando lá. Então, atualmente, eu dou aula lá na especialização do CESUPA e dou aula na Trilha do Conhecimento na parte de atualização e em outros 2 cursos que a gente tem lá, que é o Master em Endo e o curso de Imersão em Endo. No meio eu queria, doutor João, queria só fazer uma interrupção. A doutora Patrícia é da Trilha do Conhecimento, né? É isso, né? Perfeito. Então, se vocês quiserem assistir uma entrevista não, uma videoconferência que a outra turma a convidou para contar a história dela, basta os alunos acessarem no YouTube a página Vitaminas de Otimismo. Aí vocês vão encontrar a trajetória da vida dela. É verdade. Ela me falou mesmo que tinha participado de uma das vezes aqui. Isso, foi da outra turma, da turma A. Exatamente. Ela, inclusive,
foi a pessoa que me abriu essas portas, e eu até brinco com ela que hoje em dia é minha chefe em tudo, porque para completar, já estava com ela no Cesupa, já estava com ela na trilha, a única coisa que faltava era a federal. E aí eu passei no doutorado para ser orientado dela. Então, hoje em dia, ela é minha chefe em todas as coisas que eu faço hoje em dia, é ela que está comandando aí. Então, estamos juntos no Cesupa, estamos juntos na trilha, e no início de 2019 foi quando eu comecei o doutorado, agora estamos juntos também lá na federal, como minha orientadora, e confesso que é um grande prazer estar com ela como orientadora, porque, conforme, se vocês forem assistir o vídeo, é uma pessoa que tem uma vivência gigantesca, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, não só como pesquisadora, mas também como empreendedora, que é uma coisa que eu admiro muito. Então, é isso, basicamente, aí resumindo por alto a minha trajetória. Costumo dizer que caí na Endo de paraquedas, mas dei muita sorte porque é uma área que realmente me identifiquei. Hoje em dia, atendo em consultório, tenho meu consultório, não atendo mais em outras clínicas, que passei muito tempo fazendo isso. É importante falar sobre isso também, porque principalmente na endodontia, a gente brinca que a gente chama de endodelivery, onde você tem sua maleta lá, que é do tamanho da sua casa, onde você leva seu motor, seu localizador, seu ultrassom, e você faz acordo ali com alguns consultórios, alguns parceiros que vão ligar: ó, João, tem uma endo aqui, vem tal dia. Ó, João, tem uma endo aqui. Então, você não fica fixo em lugar nenhum. Isso é bom, por um lado, porque você não tem nenhuma despesa. Mas, quando chega a um certo ponto, uma certa fase da sua vida, aquilo começa a saturar. Primeiro porque o fato de você não ter um lugar, você não é reconhecido. Então, assim, eu atendo na clínica X. O paciente que eu atendi lá, ele foi para lá por causa da clínica X, não por causa de mim. E se eu for trocado, ele vai continuar sendo um paciente da clínica X. Então, isso é um ponto que é um problema. Mas uma grande vantagem é que você não tem nenhuma despesa. Você vai lá, ganha seu percentual e aquilo é seu e acabou. Então, é um grande negócio para começar, é uma grande forma de começar. Inclusive, eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque confesso que eu acho um pouquinho perigoso, até já acabei de formar, abrir um consultório, investir, mesmo que meus pais tenham dinheiro, porque hoje em dia está bem complicado. E quando decidi abrir, que foi inclusive início desse ano, abri em conjunto com mais 3 colegas, um de cada área, que eu acho que é a forma mais segura hoje em dia de se trabalhar. Que a gente se ajuda com as despesas e a gente se encaminha paciente. Então, tem grandes benefícios nisso. Mas, confesso para vocês que levou um bom tempo aí até eu tomar essa decisão. Não foi, me formei, vou abrir meu consultório, está tudo equipado e pronto. Mas, vai de cada um. Com relação a esse esquema de endodelivery, é uma coisa válida. Inclusive, eu conheço pessoas que seguem fazendo isso e dizem: não vou abrir consultório. Se você se identifica dessa forma, maravilhoso. Tem um grande problema que isso não tem como mudar, é que tem um perigo de você estar com a sua maleta. De vez em quando a gente vê alguém anunciando que foi assaltado, perdeu todo o material. E isso chega a dar um aperto no coração, mas não tem o que fazer. A gente tem que andar com a maleta ali no carro para poder trabalhar dessa forma, mas torcendo ali para nada acontecer. E acho que é basicamente isso, gente. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento. Acho Legal. Que a gente pode abrir. Pessoal, vocês que são... a endo é a matéria favorita, né, da maioria de vocês, que vocês amam de paixão, aproveitem e façam as perguntas. João, Oi. quando você ia para Salinas, você era bem requisitado lá, tinha bastante endodontista, ou você era um dos poucos que tinha lá? Tinha bastante mercado ainda? Sim, a Salinas funcionou para mim da seguinte forma. Quando eu fui contratado para lá, era Sistema Único de Saúde, ou seja, SUS, e eu ia trabalhar no CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, como endodontista. Então, a única coisa que eu ia fazer lá era endodontia. Funcionava no seguinte sistema. Pela manhã, a gente tinha que atender 4 pacientes, pela tarde, 4 pacientes. Parece pouco, mas para endo é muita coisa. E a gente tinha uma produção a cumprir, ou seja, a gente tinha que fazer 36 dentes por mês. Como a gente ia fazer isso, ficava a nosso critério. Fora esses 2 períodos, o que começou a acontecer, Diego, foi exatamente o que você perguntou. Lá em Salinas, existem vários clínicos que fazem endodontia, mas é aquela coisa de só faço dente anterior. Então, não tinha ninguém para fazer molar por particular. Todas as pessoas que queriam fazer molar faziam pelo SUS. E aí o que acontecia é que tinha uma clínica particular
que contratava os especialistas do SUS para trabalharem à noite lá. Então, para a gente era negócio, porque a gente já estava lá, e quando saía lá do CEL, a gente acabava indo lá na clínica desse dentista e cumpria essa demanda aí, que era justamente da endo de molar. E aparecia bastante gente. Eu ia uma vez por semana, mas toda semana pelo menos tinha 1 ou 2 pacientes. Então, a gente percebe que tem sim uma boa demanda e provavelmente a tendência é aumentar. Eu saí de lá em final de 2018. Não sei se todo mundo sabe, mas está tendo muita obra ali naquela estrada do Atalaia. Está tendo muito investimento. Então, Sim. tem ali hotel sendo construído, tem ali parque sendo construído, e muita gente que trabalha naquilo tem que morar em Salinas. Então, tem engenheiros, tem pessoas até de classe A que estão morando em Salinas que precisam desse tipo de tratamento. Então, por exemplo, para eles fazerem uma endo de molar, eles iam para Belém. Quando tinha a presença da gente que eles sabiam que era especialista, eles confiavam, aí eles recorriam a essas clínicas. É por isso que tem uma boa demanda. A única questão é essa que eu estou te falando. Se for dente anterior, até pré-molar, quase nunca aparecia, mas molar tem uma demanda bem grande. Beleza, eu vou dar a oportunidade dos meus colegas perguntarem e depois eu faço mais uma pergunta, tá? Perfeito, tranquilo. Se ninguém perguntar, eu pergunto logo. Mais alguma pergunta, gente? Tem alguém da turma que quer fazer endo? Que está pensando em fazendo? Olha. Eu. Eita. Então aproveita e faz a pergunta. Eu não Eu sei o que gosto da perguntar, teoria, né? professor. Mas Eu da não sei o que prática. perguntar. Não sei o que perguntar. Vou pensar aqui. Vai, Pamela, pergunta aí. É porque agora tá muito difícil ainda pra gente falar, tipo, eu gosto. É verdade. Até Tipo, então a teoria eu é penso muito... em fazer, mas não é aquilo, eu vou fazer. Tipo, eu acho legal, mas não sei daqui pra depois, né? A teoria de endo é muito legal, mas quando a gente começou a fazer a prática de legal anteriores, também, aí quando começou Jonathan. posteriores, eu fiquei A prática é legal também, Jonathan. Não, quando começou a fazer é porque a gente É usa horrível, limas horrível a ainda, prática. usa as limas ainda, a gente não usa nada com motor. A prática é um sufoco, que a gente tem que entregar 4 dentes no final do semestre, é um sufoco. Aí a gente fica pensando, caramba, Muita se já choradeira é no banheiro. no manequim, imagina no paciente pegar um molar desse. Posterior é fica chato, assim, complicado mesmo. Mas nada que uma prática, né? Muita prática não ajude. A prática de endo é uma coisa, gente, que eu vou falar. Acho que ele é endodontista, eu tô perdendo. Ulha, Brenda, desliga o microfone. A prática de endo... Vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estava na faculdade, que começou a prática de endo, foi a mesma sensação que eu tive. Eu fazia a teoria, eu gostava bastante, porque é uma coisa que faz muito sentido. Pelo menos na minha cabeça, as coisas se encaixam bastante. Existe um caminho que você tem que seguir e aquele caminho vai lhe levar para o resultado final de sucesso. Quando começa a fazer a prática de endo, que você se depara com um molar com curvatura, com uma calcificação e existem intercorrências naquele caminho de sucesso, é que começam os problemas. Junto a isso, existe um outro grande problema, é que quando a gente está numa faculdade, numa graduação, a gente tem a endodontia, que é uma endodontia que não é 100% tecnológica. Então, a gente tem que fazer, que eu acho o bicho-papão aí na vida de quase todo aluno, odontometria com raio-x, que você posiciona a lima, vai bater o raio-x, deu distorção ou cortou o ápice, e aí fica aquele vai e volta, e o paciente isolado, e sai saliva, aí o grampo pula. Aquilo dali vira uma tortura gigantesca, o aluno fica traumatizado e acaba, nunca mais eu quero fazer ainda. Mas, justamente o intuito desses cursos que eu falo para vocês, inclusive se vocês procurarem com relação à endodontia atual, existem aí tecnologias que vieram para somar, que eu não vivo sem, inclusive hoje em dia, como localizador apical, motor, ultrassom, enfim, tem N coisas aí que é outra endodontia, gente. Se vocês tiverem contato, vocês vão falar, putz, isso aqui é uma coisa totalmente diferente do que eu estava habituado. Inclusive, é importante falar que quando eu trabalhava em Salinas, para vocês terem uma ideia, eles não davam nenhum tipo de material como um motor, um localizador. Eles davam as limas e os materiais de consumo. Mas para a gente conseguir trabalhar lá, a gente levava nosso localizador.
porque não tem condição. Se a gente fosse fazer a técnica antiga, a gente ia ficar ali horas e não ia conseguir fazer a demanda que precisava. Então, não são grandes investimentos, cada equipamento desse custa bastante, mas se você, por exemplo, que foi como eu fiz, eu tenho condições de comprar um deles, eu vou comprar só meu localizador e vou fazer manual por enquanto. Só com o localizador a sua vida já melhora aí 200%. Começou a conseguir... Custa quanto, doutor? Esse localizador está na faixa de quanto, mais ou menos? Tá, localizador apical. Na minha época, só existiam basicamente duas marcas, que é a localizadora da Dentsply e da VDW. Custava numa faixa de 2 a 3 mil reais, então eram aparelhos caros. Hoje em dia, você já encontra localizador até de 800 a mil reais, então está muito mais acessível para o benefício que ele lhe traz. Você, até parcelando 10 vezes aí que dá para parcelar, você consegue fazer ele se pagar dentro de um ano tranquilamente. Essa vida melhora de uma forma exponencial. Inclusive, existe hoje em dia motores acoplados com localizador, e estão sendo lançados direto agora, por empresas brasileiras que têm um nome bom, você tem garantia, você tem como parcelar, e isso tudo sai, se eu não me engano, por 4, 3 mil reais, você ali já fecha o seu arsenal inicial da endodontia, que é o motor e o localizador. Com aquilo dali, você consegue resolver quase que todos os casos com uma tranquilidade muito maior. Então, assim, é um investimento que você faz, e aquele investimento vai durar anos e anos e anos. Eu tenho meu motor já fazem aí 5 anos, nunca deu problema e eu pretendo ficar com ele aí até ele quebrar. Então, é aquela coisa, é degrau por degrau. Eu não comecei, quando eu comecei eu não tinha localizador, motor, ultrassom, sensor, microscópio, tudo. Não é assim que funciona. Como eu falei, se você tem um pai que possa lhe dar isso, maravilhoso. Mas a maioria não é essa a realidade. Então, a gente vai subindo cada degrau de uma vez. Existem prioridades que vão melhorar a sua vida, até você chegar a um patamar que você quer. E aí, essa é uma grande coisa que, quando a gente vê rede social, a gente começa a se cobrar muito, porque, por exemplo, vamos supor, eu formei agora, eu até fiz uma especialização em endodontia, eu estou fazendo endodontia no consultório. Eu começo a ver os casos de Instagram, eu começo a ficar muito frustrado, porque eu vejo a quantidade de casos bonitos que aquele cara publica e a quantidade de casos horríveis que eu faço. Só que o que acontece é que aquele cara que publica os casos bonitos, ele deve ter 10, 20 casos escondidos ali que ficam ruins, porque não é sempre que a gente acerta. E a gente consegue sucesso mesmo assim. Então, isso é uma coisa que rede social é muito bom, mas tem um grande lado negativo que acaba frustrando as pessoas. Isso não só na endodontia, até mesmo na estética, diversas áreas, a gente só posta o que é positivo da gente. E aí, os alunos passam a pensar, pô, eu estou fazendo, o meu professor só posta coisa boa, eu sou horrível, não consegui aprender nada. Mas o professor também erra, a gente fratura lima, a gente cria degrau, a gente não consegue chegar no comprimento de trabalho. Isso acontece, essas situações acontecem com a gente. Está diminuindo, graças a Deus, a quantidade de gente que não publica. Mas a tendência hoje em dia, pelo menos dentro da endodontia, em congressos, coisas assim, a gente gosta de mostrar nossos fracassos. Inclusive, tem professor que gosta de mostrar mais os fracassos do que os acertos, porque as pessoas estão cansadas de ver os acertos. E quando a gente mostra um fracasso, eu mostro, aqui foi um caso que eu fraturei uma lima, foi um caso que eu fiz um degrau. Como que eu resolvi isso? Como que eu lidei com aquele paciente? Como que eu saí daquela situação? Porque isso é o nosso dia a dia. O que é fácil para a gente é o sucesso. Quando a gente lida com sucesso, é fácil lidar. Mas ninguém ensina a gente a lidar com fracasso. Então, é aí que começa o grande problema da odontologia. Porque a gente vai lidar com fracasso, não interessa a área que a gente escolhe, infelizmente. O fracasso é uma coisa que está junto da odontologia, caminha junto. O que a gente tem que saber é corrigir, conseguir contornar aquela situação, conversar com o paciente, estudar para a gente saber técnicas para resolver aquilo e entender que aquilo pode acontecer com a gente sem dizer que a gente é um profissional péssimo. A gente sempre tem que dar o nosso melhor, mas mesmo dando o nosso melhor, muitas vezes a gente não consegue atingir aquele objetivo de um sucesso absoluto. Então, tem que ter uma certa paciência. O professor Maneschi, que é das antigas já lá no Cesupa, ele inclusive fala, João, quando eu comecei endo, eu me importava muito. Eu chegava em casa, depois de um dia de trabalho ali, eu não conseguia nem dormir, que eu ficava pensando, pô, aquele dente vai doer, aquele dente vai doer. Com o tempo, você vai aprendendo a lidar com aquela situação, saber como contornar aquilo tudo, saber lidar com o paciente e conseguir ter a sua paz. Então, é importante você ter paciência para chegar nesse ponto em que você vai conseguir entender que as coisas acontecem, você vai conseguir aprender com os seus erros e a cada vez você vai melhorando.
E não é do dia para a noite que você passa de um profissional com pouca experiência para um profissional extremamente experiente que quase nunca falha. Então, tem que ter a paciência, você tem que entender que no meio desse caminho vão ter insucessos e, o principal de tudo, não fujam dos insucessos, que isso é o problema. A gente, eu até brinco, quanto mais a gente especializa, menos caso fácil vem para a gente. Lá no consultório, praticamente só me encaminham bomba. Ou seja, é muito raro mandarem para mim, João, tem um molar aí, faz aí desse molar. Não é assim. Eles me mandam, João, fratura uma lima, resolve para mim. E o que a gente percebe? Muitas das vezes, esses pacientes eles chegam lá e o dentista que fez a iatrogenia não falou para esse paciente. Então, aquele paciente está ali com caso de abscesso, está com caso de dor, e o que acontece? O dentista se omite para fugir do problema. E o paciente fica largado. Então, é aí que ocorre o problema, é aí que ocorre o processo, é aí que ocorre fala mal da odontologia, é aí que ocorre toda aquela situação que vocês já viram aí nas redes sociais que a gente não quer que aconteça com a gente. Então, errei. Tenho que saber como resolver, vou dar todo o suporte para o meu paciente, vou na literatura, vou atrás de um professor para me auxiliar e vamos resolver isso daqui, porque tem solução. Então, a gente tem que ter essa mentalidade aí positiva, porque senão as coisas não andam. A Patrícia sempre costuma falar muito isso para a gente, fala muito isso para os alunos. A odontologia, hoje em dia, ela é para poucos, porque poucos sabem lidar com essas situações. Então, a gente pensa que as coisas só vão fluir lindamente e vai ser aquilo e ponto. Não, não é assim. Então, a gente precisa ter tranquilidade, a gente precisa se dedicar bastante para estudar e saber como contornar essas situações. Professor já. Doutor, assim, quais os materiais necessários que vocês têm, assim, no caso, na especialização? Localizador, ultrassom, microscópios, motores, o que mais? Sempre tive vontade de saber, assim, tipo, a professora sempre fala pra gente, sabe, mas eu queria ser, assim, uma coisa, assim, sabe, Sim. Concreta. Sim. Funciona assim. Na endodontia, o que a gente tem de mais importante hoje em dia? A gente tem motor, que vai fazer qual função? A instrumentação manual que a gente faz, o motor vai substituir aquilo dali. Dentro das configurações do nosso motor, a gente pode selecionar um torque, que é a força que aquela lima vai rotacionar, e a velocidade que ela vai rotacionar. Então, dependendo de cada sistema, a gente consegue ajustar isso. Esse é um dos itens principais. O segundo item, que é o localizador que eu estava falando para vocês, ele tem a seguinte função. Todo mundo já deve ter visto como funciona um sensor de estacionamento, em que você vai dando ré e o carro vai apitando conforme você vai se aproximando de algum objeto. O localizador ele funciona muito parecido com aquilo, mas ele começa a apitar quando você está se aproximando do forame. Então, você introduz uma lima dentro do canal e ele vai dizer quando você vai atingir o comprimento de trabalho. E aí, ali, você já vai ter o comprimento que você vai trabalhar, tá? O terceiro item muito importante, que eu acho que é o mais desconhecido pelas pessoas, é o ultrassom. O ultrassom dentro da endodontia, hoje em dia, ele serve para todas as situações. Ele serve para o acesso, ele serve durante a instrumentação, ele serve no retratamento, ele serve na obturação, ele serve até mesmo para finalizar depois da restauração para fazer algum acabamento. Então, é um item extremamente importante. Outro item muito importante, sensor radiográfico. A gente, na endodontia, a gente não tem visão do que a gente está fazendo. A gente trabalha às cegas porque a gente não consegue visualizar o interior do canal. Para a gente fazer isso, a gente só tem duas formas, que são os dois itens que eu vou citar agora. A primeira delas é o raio-x, que pode ser o convencional, a nossa radiografia periapical, que a gente vai lá e revela, e depois vê se está tudo bem. Que o ruim dela é essa questão do revelar, ver se está tudo bem, deu errado, faz mais um, isso toma muito tempo. Às vezes a gente erra no processo de revelação também. Isso é verdade, a gente sofre. E aí a outra coisa é algum instrumento para fazer magnificação para a gente. Como assim? Hoje em dia, o principal deles é o microscópio, mas também é o mais caro. Tá? O que a gente pode fazer é utilizar outras coisas até a gente ter condições de comprar um microscópio. Então, a gente tem câmera intraoral específica de endo, que é a SkyCam, que faz imagens lindíssimas. Eu posso até mostrar para vocês, vou ver aqui se eu localizo alguma para mostrar para vocês. A gente tem lupas no mercado. Tem que ter cuidado com lupa, porque nem toda lupa original e isso pode causar problema para sua vista. Então, vai comprar lupa, compre uma lupa que você sabe de onde vem.
e tem alguns espelhos específicos de endo que ajudam bastante. Então, vai naquela mesma situação que eu falei. É uma escada que você vai degrau por degrau. Aos pouquinhos você vai adquirindo tudo isso, porque no fim das contas sai muito caro comprar tudo de uma vez, mas você chega lá. Então, na especialização, a gente trabalha com todos esses itens que eu falei para vocês. Microscópio, ultrassom, motor, localizador, tudo isso tem lá. E tudo isso a gente bota os alunos para terem contato, que é justamente para eles perceberem a importância, que isso é uma coisa engraçada. A gente vê a teoria, mas a gente só percebe a importância quando a gente começa a fazer. Então, é um dos fatores aí. Eu vou até procurar aqui a imagem para compartilhar com vocês. Só um segundo. Podem fazendo pergunta enquanto isso? Doutor, boa tarde. Como é que funciona o Quem que tá falando, meu Deus? Pode falar, eu queria perguntar como funciona o tá. microscópio. Eu tenho duas perguntas. Se durante a graduação você fraturou muitas limas dos dentes e se você ainda tem vontade de fazer buco. Tá, vamos por partes. A primeira, eu fraturei muitas limas na graduação, né? Sobre isso, não. Na graduação eu não fraturei nenhuma lima. E acho que se eu tivesse fraturado eu ia ter ficado maluco, porque é difícil de saber lidar com isso. A gente vê, inclusive, os alunos que fraturam, eles ficam bem preocupados. O que é importante falar? Fratura lima, quem faz endodontia. Acabou a graduação, eu comecei a fazer endodontia, eu fraturei lima pra caramba e eu fraturo até hoje. Por quê? Porque o instrumento não é perfeito. Então, muitas vezes, a gente não tem nem culpa. Como é um produto, esse produto ele pode vir até com erro de fábrica, por algum motivo a lima está com um defeitozinho ali na sua metalurgia, quando a gente vai utilizar, ela quebra. Isso não é culpa nossa, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é fratura de lima não é o fim do mundo. A gente tem várias soluções para isso, a gente consegue contornar, tá? Por que eu nunca fraturei uma lima na faculdade? Porque eu queria ser buco, eu fugia de fazer endo. Eu passava para minha dupla endo, eu fazia as cirurgias dela. Então, por isso, provavelmente, eu nunca fraturei. Se eu fizesse muita endo, eu provavelmente teria fraturado. Também, gente, não é uma coisa de 20 casos que eu faço, 19 eu fraturo. Não, não é assim. É, sei lá, uma média a cada 50 acontecer de fraturar um instrumento. Mas acontece, continua acontecendo e vai continuar acontecendo. Vocês podem falar com o endodontista mais experiente do mundo, ele vai falar que ele passa por isso. Porque, como eu falei para vocês, é uma coisa que não depende só da gente. Depende da anatomia do paciente, depende da metalurgia do instrumento, se estiver correto ou não, depende da escolha do instrumento. Tem vários fatores que vão influenciar nisso. Com relação a fazer buco, não é uma coisa que eu pretendo fazer. Apesar de eu ainda ser novo, ainda dá tempo de fazer, não é uma coisa que eu pretendo. O que eu pretendo, que é uma coisa que, por ainda ter o gosto pela cirurgia, eu gosto muito de ver cirurgia. Sei lá, tem o vídeo de uma ortognática, alguma coisa eu assisto, eu acho legal. Mas não gostaria de fazer. O que é uma coisa que eu já até estou botando em prática, esse plano, é com relação às cirurgias endodônticas, que são as cirurgias paraendodônticas. Isso é uma coisa que eu pretendo cada vez mais me especializar, porque parece que o futuro está indicando que vai ser uma área que a gente vai começar a utilizar cada vez mais. A gente já usa bastante hoje em dia e confesso para vocês que a gente não usa tanto cirurgia paraendodôntica porque a maioria dos endos não sabem fazer. Então, eu brinco que é parecido com endo de pediatra. Quando chega uma criança que tem um dente permanente e precisa tratar canal, o endodontista não quer fazer porque ele não atende criança. E o pediatra não quer fazer porque ele não faz endo. Então, quem vai atender essa pessoa? A cirurgia é a mesma coisa. O cirurgião buco não quer fazer porque tem processos que dependem do conhecimento de endo e o endodontista não quer fazer porque ele tem medo de cirurgia. Então, fica meio que esse impasse. Então, mais perto da boca eu vou chegar e me especializar cada vez mais nessa questão de cirurgia paraendodôntica. Fora isso, não tenho pretensão de voltar. Obrigada. Imagina. Professor, assim, você acha que a endo, ela demanda muito seu tempo? Sim, excelente pergunta. Isso, inclusive, é um tema bem controverso hoje em dia em congresso, já tem um certo tempo que isso é bem controverso, porque existiu uma
divisão ali na história da endodontia quando surgiram os instrumentos rotatórios, que foi isso que eu acabei de falar para vocês, da época que só usava manual. Os pacientes, inclusive, falam muito sobre isso. Antigamente, para fazer uma endo, levava-se 6 consultas. Isso era natural. Por quê? Porque para fazer uma endo manual leva muito tempo. Requer muitas consultas para a gente conseguir atingir o nosso sucesso. Quando a gente teve acesso a esse tipo de instrumentação, começou a ficar muito rápido. A gente consegue atingir o comprimento que a gente precisa muito rápido. O que os estudos começaram a trazer para a gente é velocidade gera problema. Então, começou a aumentar os casos de dor pós-operatória, começou a aumentar os casos de instrumento fraturado, começaram a surgir vários problemas. Só que, ao mesmo tempo, vários palestrantes apareciam em congressos falando o quão rápido eles faziam. Então, as discussões em congresso era quem era o mais rápido. Eu faço uma endo em 30 minutos, eu faço uma endo em 40, eu já estou fazendo em 25. Gente, isso para o nosso mundo atual, 2020, com a quantidade de estudo que a gente tem, é um absurdo. Se vocês ouvirem alguém falando desse tipo de discussão, provavelmente não entende muito de literatura de endo. Porque o que a gente sabe de pesquisa? Quanto mais rápido, menos solução irrigadora a gente vai utilizar, mais material contaminado a gente vai empurrar pelo forame. Então, a chance de eu gerar um pós-operatório para esse paciente é enorme. A chance de eu deixar esse canal contaminado é enorme. O grande problema da endo é que, como a gente não tem visão, como eu falei para vocês, eu sou capaz de fazer um canal em 10 minutos que no raio-x vai ficar igual ao meu canal de 1h30. Então, se você pegar os 2 raios-x para avaliar, vão ser a mesma coisa, porque o canal vai estar formatado com o mesmo instrumento. Só que o que é a diferença? Existem variações anatômicas enormes e muita variação anatômica está sendo mais, a cada vez, cada ano que passa, relatada por causa da evolução dos tipos de teste. Hoje em dia, com a microtomografia, eles escaneiam vários dentes e começam a mostrar para a gente que está mudando. Por exemplo, na época que eu me formei, primeiro molar superior tinha 3 canais e acabou. Hoje em dia, a gente já sabe que é 96% de chance do primeiro molar ter 4 canais. Então, a chance de ter 3 é muito menor do que ter 4. Então, na nossa cabeça, a gente já sabe que esse dente tem 4 canais. Tá? Então, essa questão do tempo, ela é sim um fator que está muito presente hoje em dia, certo? Mas ele é um fator que a gente não pode colocar na nossa cabeça. Eu falo para vocês, qualquer dente que eu faça, seja molar, seja incisivo, seja premolar, eu demoro em média de 1h30, 2 horas, se eu quiser fazer sessão única, para iniciar aquele dente e entregar aquele dente concluído. 1h30, 2 horas, por quê? Normalmente, dentro de 30 a 40 minutos, você já terminou todo o processo de acesso e instrumentação. O que você fica fazendo ali, então? Os trabalhos eles já mostraram para a gente que os instrumentos eles não são os principais responsáveis mais pela limpeza dos canais. Os principais responsáveis são os irrigantes. Então, quando a gente vai para a literatura antiga, o Schilder falava uma frase muito interessante, que a gente precisava irrigar os canais radiculares para a gente poder modelar, ou seja, a gente colocava o hipoclorito para lubrificar aquele canal e a gente conseguia instrumentar. Hoje em dia, o que mudou? A gente modela os canais para a gente poder irrigar. Como assim? A gente alarga aquele canal, a gente prepara aquele canal para que o nosso hipoclorito consiga atingir áreas que ele não conseguiria. Junto a isso, aí entra o ultrassom, como eu falei para vocês, uma das formas de a gente utilizar. Quando a gente termina o nosso preparo, a gente coloca o irrigante dentro do canal e a gente faz uma agitação ultrassônica daquele líquido para ele se espalhar e preencher ali o máximo de túbulos que puder para diminuir contaminação. Junto a isso, quanto mais rápido o canal, como eu falei para vocês, menos irrigante, menos volume e menos limpeza. Então, por isso, tem que ter muito cuidado. O canal não é uma coisa para fazer com pressa. Se tiver o casamento, sei lá, o casamento do meu irmão é hoje à noite, apareceu uma urgência 1 hora antes. Não vou fazer, porque se eu for fazer, vai dar problema. Sempre assim, fazendo endodontia com pressa vai dar problema. Hoje em dia eu atendo 2 pacientes por turno. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, é 1h30, 2 horas com cada um. Não dá para fazer mais do que isso. Aí vocês voltam lá para o começo, que eu contei para vocês que no SUS eram 4 por turno. Por quê? Porque no SUS, infelizmente, a gente tem que ter essa correria. Então, eu me adaptava e fazia o melhor que dava para fazer. Mas, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, o tempo é nosso inimigo. Vamos com calma, vamos fazer o mais rápido que dá, mas seguindo todo o protocolo que a gente tem que seguir, porque senão dá problema. Tranquilo? Tá certo. Obrigado.
Imagina. Doutor João, e hoje em dia o senhor atende só como endo? Sim. Eu comecei a fazer isso, eu acho que há uns 4 anos atrás. Porque, assim, eu fazia clínica geral e me sentia bem fazendo isso. Eu gostava de fazer. O que eu comecei a perceber é que quanto mais eu me especializava em endo, ou seja, quanto fiz especialização, fiz mestrado, mais eu me autocriticava pelos meus procedimentos clínicos. Então, eu fazia uma restauração de um dente anterior, sei lá. Eu começava a olhar para aquilo e falava, putz, isso não está tão bom quanto eu gostaria que ficasse. Então, quando essa autocobrança começou, eu comecei a fazer só o que eu me sentia apto para fazer, que no caso é endodontia, que é o que eu faço até hoje. Hoje em dia eu só faço endodontia. Parecem uns amigos de infância que pedem, aí eu faço uma limpeza, uma restauração, mas porque são amigos, eu sei que não vai ter nenhum tipo de cobrança com relação a isso. Mas eu faço só endodontia porque é uma coisa que eu sei que eu vou fazer num patamar que eu gostaria que fizesse em mim. Então, eu tenho muito essa cobrança. Como eu posso dar o melhor para o paciente? Como eu sei que endodontia é uma área que eu posso fazer isso, é por isso que eu só trabalho com endo. Então, as áreas que não englobam endodontia, eu prefiro encaminhar para pessoas que têm a especialidade, que vão fazer aquilo muito melhor do que eu faço. Bacana. Mais alguma coisa, gente? Doutor? Pode falar. Com quanto tempo depois de formado que o senhor fez o seu primeiro consultório? Deixa eu contar aqui. Estamos em 2020. 7 anos. 7 anos depois. 7 anos. Mas assim... Nós somos profissionais liberais, né? Eu entendo que... Não existe uma regra para isso. A gente, lá da minha sala, tem gente que formou, abriu e teve muito sucesso. Tem gente que formou, não abriu e teve muito sucesso. E tem gente que formou, abriu e teve uma péssima experiência. Acabou tendo que fechar, desistiu de odonto. Então, vocês vão ver que vai acontecer isso também. Cada pessoa consegue lidar de uma forma diferente com cada coisa. Assim como tudo na vida. Então, existem pessoas que são naturalmente empreendedoras. Isso é uma coisa que a gente não sai da faculdade preparado normalmente. Porque quando a gente vira dentista, que a gente abre nosso consultório, a gente para de ser só dentista, a gente passa a ser administrador também, que é uma área que a gente não sabe fazer. Então, existem dificuldades aí, tanto financeiras quanto essa questão administrativa aí que eu falei para vocês, que nem todo mundo consegue lidar tão bem. Eu era uma dessas pessoas que provavelmente não conseguiria lidar tão bem se tivesse logo de cara partido para um consultório. Não sei, não tenho como afirmar. Mas falo para vocês, aquela história, a minha cabeça funcionava assim, eu vou primeiro trabalhar para os outros, aí eu vou fazer meu nome, isso as pessoas gostam muito de falar, ganhei essa experiência, aí eu vou abrir meu consultório. Foi mais ou menos assim. Mas no meu caso, eu acabei optando por decidir abrir o consultório porque eu estava cansado de carregar minha mala e já estava preocupado de estar andando com essa mala que já estava valendo muito, porque eu estava andando com muito equipamento e eu queria ter o meu cantinho ali para falar que ali é meu lugar, os pacientes que quiserem ser atendidos vão ser ali e eu vou ter como criar raiz, que é uma coisa que eu acho que é importante. Entendi, obrigado. Então. Por nada. Uma pergunta, você acha que é interessante a gente começar logo tipo, pelo SUS, ganhar uma experiência e só depois pensar, tipo, abrir um consultório? O que você acha? Sim. O início dessa tua resposta entra na mesma coisa que eu acabei de falar. Varia muito para cada um o que vai trazer mais benefício para você. Particularmente, eu acho que todo dentista deveria ter uma experiência de SUS. O SUS, ele dá não só experiência odontológica, mas experiência de vida. É muito importante a gente entender qual é a nossa realidade de saúde, para a gente poder entender a forma que a gente se comporta como profissional. Porque quando a gente fica dentro de um consultório particular, a gente tem aquele nosso mundinho fechado, em que tudo dá certo, o paciente que pode pagar eu vou atender, o paciente que não pode pagar vai procurar outro lugar para fazer. Quando a gente atende pelo SUS, além da questão de experiência prática, que não tem um lugar que vai lhe dar tanta mão quanto o SUS, você tem uma vivência pessoal que muda tudo na sua experiência de dali para frente. Eu passei 2 anos, praticamente 1 ano e meio, atendendo pelo SUS. Você conhece pessoas em situações que você não consegue nem acreditar. Você começa a entender a importância do nosso trabalho para aquelas pessoas.
Então, principalmente na minha área, que é a endo, não querendo puxar a sardinha, mas como eu atendo pessoas com dor, aquelas pessoas que chegavam ali morrendo de dor, às vezes estava, sei lá, 4 semanas com dor e não conseguia atendimento em nenhum lugar, a gente fazia uma urgência, aquela pessoa sair dali sem dor, era de chorar, de te abraçar, de te agradecer. Aí no outro dia aparecia lá levando manga, levando tudo que vocês imaginarem de presente, que é a forma que eles têm de agradecer, aquilo muda totalmente a pessoa que você é. Então eu acho que é extremamente importante. Se vocês tiverem a oportunidade, claro, se valer a pena essa oportunidade para vocês, é uma experiência que eu acho fantástica, vale muito a pena. Nem todo mundo, isso é uma coisa que eu falo, nasceu para trabalhar no SUS, porque não é fácil. Não é nem um pouco fácil, você tem uma cobrança muito grande. Nem todos os pacientes são tão legais assim. Existem pacientes que vão lhe tratar super mal, mas é uma experiência, como eu falei para vocês, que eu acho que é muito válida. Vale muito a pena. Olha, esse aqui é um belo conselho, viu, galera? Quem quiser ter uma experiência de vida e ter uma maturidade profissional e ter uma visão do que é o mercado, esse conselho acho que vale muito a pena. O SUS molda caráter. Sim, sim. Muito obrigada. Verdade, pessoal. Por nada. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Qual é o conselho que você daria para quem quer seguir a endodontia? Um conselho assim chave. Um conselho-chave para a endodontia e para qualquer área que você queira seguir é dedicação. Não tem jeito. Odontologia, hoje em dia, não sei, acho que a gente tem 7 faculdades em Belém, 6 faculdades em Belém, não sei. Então, a gente forma muitos alunos por ano, por semestre. O que vai diferenciar de qualquer outro dentista para você atingir o que você quer é o seu conhecimento, é a forma que você consegue atuar. O que vai te trazer isso, com certeza, é dedicação. Dedicação nos seus estudos, dedicação na sua parte prática. Dedicação inclui investimento, ou seja, se eu tivesse todo o estudo que eu tenho, ou seja, eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado, estudo todo dia, leio artigo, mas eu não investisse no meu consultório, não comprasse um sensor radiográfico, não comprasse um ultrassom, continuasse naquela endodontia do passado que funciona, mas que não tem por que continuar fazendo caso você já esteja num patamar mais elevado, você não consegue evoluir. Então, na endodontia, principalmente, que é uma área que envolve muita tecnologia, gente. Endodontia, eu acho que é uma das áreas que mais tem parceria com a tecnologia hoje em dia. Você precisa colocar na sua cabeça que você vai precisar se dedicar. Inclusive, a gente assiste congresso. Eu estava, terça-feira agora, assistindo uma palestra de um professor que é muito renomado na endo, e ele estava falando justamente sobre isso. Ele tem o melhor microscópio que existe, que custa, sei lá, acho que 40 mil reais, mas compensação para ele ter esse microscópio, ele não trocou de carro por 5 anos. Por que ele fez isso? Porque o que traz dinheiro para ele não é o carro dele, como ele brincou. Eu não sou Uber, não é meu carro que vai me dar dinheiro. O que me dá sustento é meu consultório. Então, eu vou investir no meu consultório até eu conseguir ganhar o salário que eu quero, para eu poder começar a transformar nos meus itens de luxo ali que eu quero ter. Então, é um raciocínio que é muito legal, que faz muito sentido, porque às vezes a gente pensa, pô, eu não aguento mais ficar comprando coisas, não tem fim. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça, eu preciso me dedicar. Me dedicar significa investir nos meus estudos, ou seja, fazer cursos, me atualizar, estudar, e eu preciso também me dedicar de guardar um certo dinheiro para eu conseguir estar renovando ali o meu arsenal. Não dá para a gente passar para sempre comprando o mesmo material mais barato e querendo ter resultado diferente. Aquela velha coisa. Se eu não mudar, não vai mudar o que acontece comigo. Tanto para pior quanto para melhor. Então, se eu quero que as coisas comecem a melhorar para mim, eu tenho que ir atrás de uma especialização, eu tenho que ir atrás de investimentos, eu tenho que ir atrás de estudo para eu poder começar a me diferenciar e aí as coisas naturalmente vão começar a acontecer, gente. É impressionante. Você não precisa fazer muita coisa, vamos dizer assim, de me desesperar, fazer campanhas de marketing gigantescas. Se eu não for um profissional, todos aqueles pacientes que forem lá no meu consultório vão falar, pô, eu fui lá, mas ele é ruim. E isso, na verdade, vai virar um marketing negativo. Então, dedicação para mim é a palavra-chave. Seja na endodontia, seja na área que vocês forem seguir, tem que se dedicar, tem que colocar na cabeça que aquilo dali não vai ser a coisa mais fácil do mundo, mas com o passar do tempo que você se dedica e os resultados começam a vir, começa a ser uma sensação de recompensa que só quem faz consegue entender. Então, vale a pena, gente. No final, vale a pena. Olha, belo conselho isso aí. Adorei. Deu até vontade de ser dentista. Brincadeiras à parte.
Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou fazer uma pergunta final para o Dr. João. Vou fazer aqui, professor. Pergunte, Quero Karen. também fazer depois. Ok. A gente estava falando de empreender ainda agora, né? Aí você disse que demorou para abrir o consultório 7 anos depois. Mas aí, você teve a matéria, a disciplina, no caso de marketing, na odontologia, igual a gente está tendo aqui, né, com o professor Gilberto. E se não, no caso, se não teve, como foi assim para você pegar essa experiência em relação a administrar o consultório e tal, tudo isso? Maravilha. Essa pergunta é sensacional. Não tive, gente, nem na graduação, nem na especialização, não tive nada relacionado a marketing. Inclusive, é fantástico, eu fico extremamente feliz quando eu vejo alunos como vocês que têm essa oportunidade. Aproveitem, gente. Não pensem, essa matéria não é odonto, deixa ela aí, eu vou só fazer a prova do jeito que dá o suficiente para eu passar, que lá na frente não vai servir para nada. Essa provavelmente é uma das matérias mais importantes, se vocês quiserem conseguir ganhar dinheiro lá na frente. Por quê? Porque se vocês não souberem empreender, vocês não vão conseguir nem saber quanto cobrar. Então, sei lá, eu fiz um investimento gigantesco, como eu falei para vocês. Sei lá, vamos supor, eu quero comprar o melhor motor que existe, ele custa R$5.000. Como que eu vou deduzir esse preço desse motor no meu tratamento? Quanto eu tenho que aumentar de cada procedimento que eu faço para que esse motor comece a se pagar? Quanto que a minha hora clínica tem que valer para eu começar a ter o salário que eu quero ter, que eu almejo ter? Então, tem várias questões aí que a gente precisa saber. Como eu aprendi isso? Apanhando. Não teve outra forma para mim, a não ser apanhando, porque eu não tive nenhuma aula sobre isso. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a cobrar valor que os outros cobravam. Então, eu ia, fulano, quanto tu cobra? Ou me passavam valores. Olha, João, aqui nessa clínica a gente costuma cobrar X reais por canal. Você trabalha assim, você vai ganhar tantos % e você trabalha da forma que quiser. E aí eu acabava comprando os equipamentos melhores e ia vivendo. No fim das contas, num certo momento que eu comecei a perceber, eu estava me matando de trabalhar e eu não conseguia sair daquele patamar, eu pensei, pô, tem alguma coisa errada. E aí eu fui atrás, eu comecei a pesquisar algumas coisas, comecei a me informar sobre o assunto, comecei a conversar com dentistas mais experientes e eu comecei a perceber que, na verdade, eu pagava para trabalhar. Porque se eu botasse na ponta do lápis a quantidade de dinheiro que eu tinha que investir nas minhas limas, no meu cimento, no meu motor, no meu ultrassom, para o que eu ganhava, o lucro que eu tinha era zero. Então, eu basicamente ia para aquela clínica, trabalhava, saía de lá com um dinheiro achando que era meu, mas, na verdade, aquele dinheiro ia se transformar em material lá na frente que eu ia precisar de reposição. Então, gente, esse tipo de conhecimento que não faz sentido para a gente quando a gente é acadêmico é uma das coisas mais importantes quando a gente começa a ter que se virar. Então, que bom, eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de situação, ver alunos de graduação tendo aulas que não sejam da odontologia, que sejam da área de marketing, que sejam da área de administração, porque isso é essencial para um dentista hoje em dia. Porque, como eu falei para vocês, se forma muita gente, a gente tem que se destacar de alguma maneira. A principal delas, ao meu ver, eu, João, penso que é o nosso conhecimento. Existe gente que pensa que não, que é o marketing. Isso vai de cada um, tá? Mas se a gente não souber administrar, a gente não vai conseguir ter sucesso. Porque, como eu falei para vocês, pensa nos investimentos todos que eu já citei. Se eu fizer esses investimentos todos e eu não souber diluir isso no meu tratamento, eu nunca vou ter retorno. E eu sempre vou estar ali enrolado, sem entender por que eu continuo investindo, eu continuo estudando e eu não consigo melhorar a minha vida. E isso começa a gerar uma bola de neve quando a gente vê, a gente fala odontologia não presta, eu quero sair daqui. Então, é muito importante, gente. E até hoje, sempre que tem uma oportunidade de assistir um curso, de me atualizar com relação a isso, a parte financeira, a parte de marketing, sempre também estou tentando ali assistir quando eu tenho um tempinho, porque sempre dá para melhorar. É legal, o que você falou Tá certo, é o conceito de valor, né, que é diferente de preço. Né? Preço é aquele custo e valor não. A percepção de valor, que é a percepção do benefício, é que o cliente enxerga que você é um dentista especializado, que você vai usar equipamento de primeira, material de primeira, e que ele vai ter um excelente, ele vai ter uma percepção de que o valor que você está cobrando vale a pena na cabeça dele. Né? E isso é algo que você constrói, né? Ok? Perfeito. Show de bola. Quem disse que ia fazer outra pergunta? Isabela, era você? A Josuelen perguntou no chat, professor. Ele perguntou no chat? Deixa eu ver.
Gostaria de saber se você atende trauma e sobre o acompanhamento desses pacientes que sofreram avulsão, pois é algo que estamos estudando agora. Sim, endodontista tem que saber trauma, é uma das áreas que a gente mais precisa entender, porque quem tem que tratar trauma, claro, traumas dentários, não traumas de face, são os endodontistas. Por quê? Quase todo trauma tem repercussão na polpa do dente. Ou seja uma avulsão, seja uma concussão, seja o trauma que for, provavelmente a longo prazo, esse trauma ele vai gerar uma resposta nessa polpa. Alguns casos, a gente atende o paciente hoje, a gente faz uma radiografia, a gente faz todos os testes e aquele paciente se apresenta completamente normal. E a gente libera ele, pronto, você está livre, não tem nada demais, você traumatizou, mas está tudo bem. Se a gente não fizer o acompanhamento que a literatura diz que a gente tem que fazer, que é quase que 3 anos, mesmo que a gente veja que não é nada, esse paciente ele pode desenvolver um quadro de necrose pulpar, esse quadro de necrose pulpar pode virar um abscesso, e aquele dente que a priori não era nada, virou um quadro muito complexo que a gente vai precisar resolver por causa de falta de acompanhamento. Então, o principal aí com relação a trauma, quando vocês forem estudando um pouquinho mais, vocês vão começar a perceber que é o acompanhamento. Eu preciso acompanhar aquele paciente para eu ter a certeza de que as coisas estão se encaminhando como tinham que se encaminhar. Se esse dente parar de responder em um certo ponto, é sinal que eu preciso intervir. Se esse dente, durante todo esse meu acompanhamento, não aconteceu nada, ótimo, mas pelo menos eu preservei aquele paciente de ter um quadro agudo de dor ou de inchaço ou de várias coisas que são extremamente desconfortáveis. E isso é uma coisa muito comum. A gente vê pacientes que foram atendidos por dentistas, aqueles dentistas não souberam como acompanhar aquele quadro, e lá na frente isso gera um problema que aquele paciente não precisaria estar enfrentando. Ele perde osso, ele passa por abscesso, ele tem dor, enfim, várias situações aí poderiam ser evitadas. Inclusive, professor, eu esqueci aqui de fazer o compartilhamento, mas eu lembrei agora que eu estava falando com o senhor. Isso daqui, gente, é uma imagem, como eu falei para vocês, de magnificação. Essa imagem aqui é de uma câmera chamada Skycam, que é uma câmera intraoral específica da endo. Como que funciona isso? A gente, para fazer nosso tratamento, a gente precisa ver, a gente precisa magnificar da forma que for. Um ponto interessante que me fez lembrar aqui é justamente o que o professor estava falando. Existem alguns materiais que a gente compra que eles trazem retorno no sentido do paciente conseguir ver as coisas também. E acho que aqui é uma coisa dessas. Por quê? Esse paciente ele veio para mim para fazer um retratamento. Quando eu removi a coroa desse paciente, eu me deparei com essa situação. Vocês, no 5º semestre, já conseguem diagnosticar esse dente. É um dente que está fraturado, é um dente que não tem mais solução, é um dente que precisa ser extraído. Se eu não tenho como mostrar isso para esse paciente, dependendo do paciente, é capaz dele falar que eu sou um charlatão, que eu quero extrair esse dente e colocar um implante porque eu quero tirar dinheiro dele. Então, são pequenos investimentos que a gente vai fazendo, que tem várias formas de retorno. Inclusive, o pessoal dessa câmera aqui, ele dá curso de marketing, usando essa câmera, porque você consegue mostrar o diagnóstico do paciente, você consegue mostrar porque tem que tratar. Então, são coisas que, como eu falei para vocês, a gente investe, mas que com o passar do tempo a gente consegue ter retorno. Tanto retorno financeiro, quanto retorno na qualidade do nosso tratamento. Excelente, excelente. Na verdade, você está demonstrando para o paciente a seriedade do seu trabalho e a credibilidade. Tá? Sim. É uma coisa que ao ele ver o equipamento é incontestável, né? Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você mostra para ele, diferente. Exatamente isso, exatamente isso. Ok. Bom, pessoal... posso perguntar? Pergunte, Isabela, diga. Eu queria saber se o Dr. João teve, assim, um caso que ficou marcado, assim, para ele, né, de um paciente, assim, que ele pensava que, poxa, eu vou perder esse dente, mas no final deu tudo certo. E como qual foi a reação, se ele ficou muito nervoso ou não, ou se foi tudo na tranquilidade? Sim, isso é uma boa pergunta. Essa adrenalina, que literalmente é a adrenalina, quando a gente se depara com casos muito complexos, ela é uma constante na nossa carreira. Isso aí eu brinco que é igual o jogador de futebol que nunca sai aquele frio da barriga. Sempre, mesmo com experiência, em alguns casos, eles lhe levam até o limite. Ou seja, aparecem casos até hoje que você se sente, putz, e agora, o que eu vou fazer?
volta para o livro, volta para estudar, bora concentrar aqui, que são casos extremamente difíceis. Mês passado, inclusive, eu fiz um assim, que eu saio de lá, que dou tchau para o paciente, está tudo bem, quando eu tiro o gorro, chega a dar para escorrer de tanto suor, do nervosismo que estava ali, isso é um nervosismo bom, que é um nervosismo da nossa concentração, da gente se cobrar ao máximo, para a gente fazer aquele tratamento dar certo. E sim, existem tratamentos que me marcaram, tanto positivo quanto negativo. Pacientes, às vezes, é engraçado, existe aqueles pacientes que só de olhar você fala, putz, aquele paciente está aqui de novo, tenho que me livrar dele, e aí dá problema, e você não consegue nunca se livrar daquele caso, até que você finalmente consegue, dá graças a Deus, marcam. E existem pacientes que marcam, pelo que você acabou de falar também, que são aqueles casos que eram casos extremamente difíceis, e você se põe até à prova, às vezes você pensa, será que eu sou capaz de fazer isso? Você vai lá, dá o seu melhor e você consegue sucesso. E isso é fantástico, gente. Eu acho que isso é o auge da nossa profissão, é a gente conseguir perceber que a gente está solucionando casos que às vezes nem a gente acreditava que a gente conseguiria solucionar. E isso vai acontecer com vocês, também não é do dia para a noite. E também, gente, pelo amor de Deus, não se arrisquem, tá? Até hoje, como eu falei para vocês, existem casos que eu falo, não, isso ainda foge do quanto eu consigo fazer. Vou encaminhar isso aqui para a Patrícia, que é a minha orientadora, eu sei que ela vai dar conta, ela tem mais experiência e eu não vou prejudicar meu paciente, tá? O que eu falo de desafios são desafios que estejam dentro do meu nível de conhecimento, dentro da minha habilidade manual. Então, isso aí, especificamente na endodontia, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Cada caso é um novo desafio, não tem dente fácil, não tem situação que eu fale, hoje está tranquila, só isso aqui eu vou resolver. Nunca é assim. Sempre tem aquele friozinho na barriga, da gente ver se vai ser mesmo que a gente espera. E quando a gente termina, a gente vê aquela radiografia, vê o paciente relatando que a dor dele passou, que está tudo ótimo. Isso é o que faz a gente continuar se dedicando a melhorar, a buscar mais. Porque é o que eu falei para vocês, o auge da nossa profissão, seja na endo, seja na dentística, em qualquer outra área que for, é quando a gente ouve do nosso paciente e de outras pessoas que aquele tratamento foi muito bem sucedido, que você conseguiu fazer uma coisa que ela sempre precisou, seja remover a dor, seja fazer uma restauração estética que dá aquele sorriso que o paciente sempre sonhou, seja o que for. Quando vocês conseguem atingir o objetivo que o paciente procurou vocês, é uma sensação que é a recompensa pelo estudo de vocês. Então, é isso que faz valer o dia a dia da gente. Eu quero agradecer muito ao Dr. João, professor João Daniel Moura, que passou para nós verdadeiras joias, pérolas. Eu fiquei prestando bastante atenção em tudo que você falou e, poxa, os alunos, nós nos sentimos privilegiados, honrados de estarmos aprendendo com você e você está compartilhando todas essas experiências, visão de mundo, visão de mercado, atendimento, investimento. Poxa, eu achei show de bola, adorei. Então, como última pergunta, professor João Daniel, é o seguinte, que conselhos você daria para os alunos? Afinal, você também já passou por onde eles estão passando, eles estão no 5º semestre, estão na metade do curso. Então, o que você falaria para eles como palavras finais, para que eles possam ter um ótimo desempenho até o final do curso e serem excelentes profissionais? Bom, gente, antes de responder a pergunta, primeiro, professor Gilberto, eu gostaria de agradecer muito as suas palavras, agradecer a Isabela pelo convite também. Eu gostei muito de estar aqui, eu gosto muito de estar com alunos de graduação, porque, como o senhor falou, eu já estive no lugar deles e eu sei a importância que é ter uma pessoa falando para a gente algumas coisas que, às vezes, muitos dentistas não falam. Então, é muito, muito gratificante estar aqui falando com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Respondendo a sua pergunta, o conselho que eu daria, estando onde eles estão hoje no 5º semestre, o primeiro deles é uma coisa que eu já falei brincando sobre essa matéria, valorizem as matérias que vocês têm, por mais que na cabeça de vocês não faça sentido hoje em dia, lá na frente vai fazer. Os professores que montam a grade de vocês têm um motivo para cada coisa estar ali. Não é à toa, não é para preencher espaço, não é para perder tempo. Então, por mais que seja uma coisa que vocês não gostem tanto, podem ter certeza que se vocês se dedicarem, lá na frente, aquilo dali vocês vão lembrar, poxa, eu devia ter prestado atenção naquela aula, que é uma coisa que eu preciso agora e eu não tenho. Então, isso é muito importante. O segundo ponto, que é uma coisa que é até engraçada, que acontece muito,
Muitas das vezes, agora isso está acontecendo online, mas antigamente era quando eu chegava para dar uma palestra, para dar uma aula, a maioria dos alunos nem paravam de conversar porque, pensa, chegou mais um aluno novo, porque eu sou muito novo. Então, ainda muitas vezes nem me veem como professor por conta disso. Porque eu sou muito novo, já publiquei em revistas de grande patamar, já estou no doutorado, já estou dando aula, por causa de dedicação, gente. Então, não tem segredo, não tem puxação de saco. Os meus pais não abriram caminho para mim, que conheci o fulano que me botou lá, nunca teve nada disso. É pura dedicação e um pouquinho de sorte, porque eu sempre falo, se a gente não tiver sorte, a gente também não chega. Só que, muitas vezes, a sorte aparece, a oportunidade aparece, mas a gente não está preparado. Então, de nada adianta. As portas vão se abrir, você precisa entrar lá, mas, putz, eu precisava de uma especialização, eu não fiz. Eu precisava saber tal coisa, eu não estudei. Eu precisava de um estágio, eu não estagiei porque eu estava com preguiça, porque eu queria dormir mais cedo. Infelizmente, gente, vai ter gente que não escolheu dormir mais cedo. Foi para o estágio para se dedicar e vai entrar naquele lugar que vocês poderiam estar. Então, não tem outro jeito. Infelizmente, não tem outro jeito. Tem que sentar a bunda na cadeira, estudar, tem que se dedicar. Estou na clínica com um paciente, tem professores ali ao redor. Esse é o principal momento da vida de vocês. Vocês têm professores ao redor. Suguem esses professores, gente. Façam perguntas, perturbem a vida deles. Professor, não sei tal coisa. Professor, como eu faço com acesso? Professor, essa restauração aqui não está dando certo. Só eles têm conselhos que vocês vão utilizar na clínica quando vocês estiverem sozinhos. Porque quando acaba a graduação, que vocês sentarem numa cadeira, que vai estar você e seu paciente, aí você vai sentir falta do professor estar ali. E aí vai ser tarde, porque já não vai ter, vai ser você e seu paciente vai ter que se virar. Então, aproveitem. Se tiver oportunidade de estágio, façam estágio. Se tiver oportunidade de atender um caso mais complexo, o professor falar que dá, façam esse caso, porque tudo isso é a experiência que vocês vão ter para quando vocês se formarem. Se vocês não vivenciarem isso ao máximo, quando se formar, vai ter que vivenciar isso no consultório sem ter ninguém por perto para ensinar. E aí a gente acaba fazendo besteira. Então, é melhor errar e aprender na faculdade, para quando a gente se formar, a gente já ser um profissional mais seguro, do que a gente esperar isso tudo passar para se arrepender e correr atrás. Aí já vai ser um pouquinho tarde, dá para correr atrás, mas a gente vai ter deixado passar muita coisa que não deveria. Então, aproveitem a aula do professor Gilberto, aproveitem a aula dos outros professores, porque tudo isso é válido, gente. Lá na frente vocês vão ver que vale a pena, e se vocês se dedicarem, logo, logo vocês também vão estar aí palestrando, vão estar aí dando aula e vão estar tendo sucesso. Ok. Professor João Daniel, muito obrigado pelas suas palavras que foram preciosíssimas para todos nós, né? Fala para a gente onde fica o seu consultório e o seu Instagram, para a gente ter, para nós seguirmos. Até coloquei aqui atrás para ficar mais fácil, o ar-condicionado empurrou para longe ali o efeito que eu tinha botado, mas isso acontece, ao vivo acontecem essas coisas, né? Aqui nesse cantinho, gente, está a Endobox, que é um projeto que a gente está lançando agora, em conjunto com a professora Patrícia e mais duas outras professoras, a Ana Raquel e a Tamires, que é um projeto muito legal que a gente está fazendo. Inclusive, essa semana e semana que vem está tendo um ciclo de palestras falando só de endodontia. É aberto, não custa nada, basta se inscrever lá no meu Instagram, que está aqui embaixo, Moura João Daniel. Vai estar o linkzinho, vocês só fazem clicar nesse link e já vão fazer a inscrição de vocês para que vocês possam assistir esse curso. Como eu falei para vocês, a gente já falou de instrumentação, a gente já falou de acesso, ainda vai ter obturação, ainda vai ter a parte de restauração após o tratamento endodôntico. É um curso para graduandos, clínicos, endodontistas de todos os níveis, e a ideia que a gente tem é igual fazer aqui, não é para ser uma live de Instagram, tanto é que por isso que é no Zoom, para a gente abrir para perguntas. Então, sintam-se muito bem-vindos para estarem lá. Ao mesmo tempo, existe também a Trilha do Conhecimento, que é uma instituição que é recente, tem 2 anos, se eu não me engano, que a gente tem muitos cursos para graduação, que agora, infelizmente, estão parados, como tudo está parado, mas que também vocês estão muito bem-vindos. O Instagram é trilha.doconhecimento, mas se vocês entrarem no meu perfil, fica mais fácil para vocês localizarem. Então, temos esses 2 locais aqui, e o meu consultório fica no edifício Village Office, na Antônio Barreto, bem ao lado da McDonald's, na sala 506. Se vocês quiserem visitar, se vocês quiserem conhecer, a Isabela, como falou, é minha paciente, já foi lá comigo.
Fiquem à vontade, podem me mandar uma mensagem lá no Instagram pedindo para conhecer, quer ver como é o meu dia a dia. Isso, a gente abre as portas com o maior prazer para vocês. Fiquem à vontade, qualquer momento é só mandar um alô, que é por isso que a gente bota aqui os nossos contatos, para que vocês possam falar com a gente quando quiserem, é um prazer. Ok. Doutor João, mega obrigado. Eu adorei a sua fala, a sua palestra. Eu acho que os alunos também gostaram bastante. Vocês gostaram, pessoal? Sim, foi bem. Sim, muito bom. Muito motivador, né? Obrigada. Foi ótimo. Show de bola, excelente. Pessoal, parabéns pelo engajamento, parabéns pela participação, parabéns pelas perguntas inteligentes. E, mais uma vez, doutor João, muito obrigado. Foi um grande prazer conhecê-lo. Espero que a gente possa ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Quando acabar com essa pandemia. O senhor fazendo uma visita para a gente lá na Fibra. Com Ok? certeza. Vai ser um prazer. A hora que precisarem, já sabem meu contato, é só falar, eu estou disponível, estou à disposição de vocês. Eu vou até falar para o Marcelo, nosso coordenador, para convidá-lo, para você ser nosso professor. Vai ser um grande prazer. Só dar um alô que eu vou estar por lá. Tá bom, um grande abraço. Então, sucesso para todos, pessoal. Valeu, show de bola. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.